Fala pessoal, tudo bem? Futura advogada, futuro advogado, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre relaxamento de prisão em flagrante, sobre a peça, como que você faz a peça para a prova da segunda fase da OAB, passo a passo, tá bom? Então fique comigo até o final e tenho certeza que saindo desse vídeo você vai estar muito bom em relaxamento de prisão em flagrante. Aqui eu vou falar tudo para você, não vou esconder nada, nem no seu curso aí que você está fazendo, né? Inclusive só no meu, se você quiser. Tem aqui o meu curso completo, segunda fase da OAB, no link da descrição. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Lá tem todo, nesse link da descrição tem toda a informação do curso, tem cronograma, tem aí a grade de estudos, né? Tem uma aula gratuita para você, tem preço, tudo certinho, forma de pagamento para você dar uma olhadinha lá. Tem uma aula gratuita também para você experimentar como seu professor, tá bom? Nesse vídeo aqui, antes, não se esqueça, né? Se inscreva aí no canal, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com um amigo se você gostou. Se você não gostou, deixe seu dislike, deixe aí um comentário dando aí a sua opinião sobre essa aula e quem sabe aí nas próximas aulas eu melhore, né? Então, nessa aula eu queria falar com vocês tudo sobre relaxamento de prisão em flagrante, né? É uma das peças que caem na segunda fase da OAB. Tá bom? Essa é uma peça, ao mesmo tempo que ela é muito fácil, ela é muito difícil, né? Ela é fácil ao mesmo tempo muito difícil. Por quê? Ela é fácil porque a sua construção é simples, né? É uma peça simples de você identificar, é uma peça simples, ela é meio limitada ali quanto às teses de defesa, tá? Quando uma peça que as teses de defesa são limitadas, ela acaba sendo fácil, mas também acaba sendo difícil. Por quê? Porque como ela é uma construção simples, ela é uma peça fácil e ela é limitada, o examinador ele dificulta para você, né? Ele dá uma dificultada no enunciado, por exemplo, ele coloca algumas coisas ali meio escondida, coloca muita questão de súmula, né? Então, acaba que a legalidade da prisão ela precisa ser combatida, então ele dá uma enfeitada no pavão, né? Para você poder, para poder pegar vocês aí, né? Diminuir a pontuação, né, de vocês, tá? Brincadeiras à parte, né? Não diminuir a pontuação, mas também não dá para fazer uma peça fácil, né? Tem que dificultar mesmo, né? Mas essa peça aqui, ela é muito simples, ela é muito fácil, só que você precisa total atenção, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente conversar sobre o relaxamento. E é o seguinte: relaxamento de prisão em flagrante. Essa é a peça que nós vamos conversar hoje, tá? Bora lá. Então, como que você identifica a prisão em flagrante? Eu acho que a minha câmera está atrapalhando um pouco, né? Vou ver aqui. Aí, ó. Boa. Como que a gente identifica, então, uma peça de relaxamento de prisão em flagrante, tá? Primeira coisa, há uma prisão em flagrante. Para você colocar uma peça de prisão em flagrante, tem que ter uma prisão em flagrante, é isso mesmo. Então, deve conter uma prisão em flagrante no enunciado. Deve conter uma prisão em flagrante no enunciado, tá? 2, não pode ter denúncia, tá bom? Não pode ter denúncia. Porque se tiver denúncia, quer dizer que ele já passou por audiência de custódia e já passou a parte ali do pedido do relaxamento de prisão em flagrante, tá? Porque assim, se já passou, já foi convertido, não cabe mais relaxamento de prisão em flagrante. Aqui vai caber só pedido de liberdade provisória, tá? Prisão em flagrante não cabe mais. Acabou, acabou. Aí, durante todo o processo, né, quando a gente coloca assim, na prática, você pode combater a prisão. Então, você pode combater a prisão, né, com muito utilizado, que é a habeas corpus, né? Então, na OAB não existe habeas corpus. O examinador não vai cobrar habeas corpus de vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Para identificar essa peça, ela é simples, tá bom? Então, fique assim, ó. Não pode ter denúncia. Se tiver denúncia, então esquece. Não é relaxamento de prisão em flagrante. Vai ser outra peça, tá? Então, a denúncia ocorre depois, tá? Depois do relaxamento ou da conversão da prisão, beleza? Então, assim, Rafa, não tem denúncia, mas o enunciado, o juiz, ele converteu a prisão em flagrante em preventiva. O que eu faço, então? Então, você vai apresentar ali, né, um pedido de liberdade provisória, tá bom? Enquanto não tiver denúncia, vai caber somente essas duas peças, não cabe outra peça, nem recurso, tá bom? Isso a gente está falando para a OAB, tá? Esquece a prática agora. Na prática você pode impetrar habeas corpus do habeas corpus, do habeas corpus, do habeas corpus, do habeas corpus, de habeas corpus, do habeas corpus até o
o Papa, né? Mas aqui para a OAB não, tá bom? Encerramento. O que é o encerramento? O encerramento do enunciado. Então, o enunciado ele vai terminar com a prisão do seu cliente, né? E você sendo contratado pela família para defender os direitos do preso, tá bom? Então, o enunciado ele vai narrar uma prisão em flagrante, uma situação lá da prisão em flagrante, tá? Não vai ter denúncia do MP, tá bom? Vai ter ali uma audiência de custódia e você sendo contratado pela família para defender os direitos do preso, tá? Terminou isso aqui? Então, você identificou que é um relaxamento de prisão em flagrante, tá bom? Bem simples de identificar essa peça aqui, não tem erro, tá? Qual que é o objetivo dessa peça aqui? Deixa eu ver, fica melhor. Qual o objetivo da peça? Combater a ilegalidade da prisão. Só as teses de defesa sua é combater a ilegalidade da prisão em flagrante. Não existe outro objetivo dessa peça. Nessa peça você vai pedir desclassificação? Não. Você vai pedir nulidades? Sim. Você vai pedir nulidades. Você vai pedir exceções? Não, você não vai pedir exceções. Você vai pedir absolvição? Não, você não vai pedir absolvição. Você vai pedir rejeição de denúncia? Não, porque nem tem denúncia. É recurso? Não, não vai ter recurso aqui, porque ainda não tem decisão. Então, assim, o único objetivo, tá? Rafa, cabe ali pedido de prescrição? Também não. Aqui só cabe, né? Pedidos para combater a ilegalidade da prisão. Simples. Esse é o único objetivo dessa peça. Essa peça ela é única e exclusivamente para você combater prisão, tá? Você não vai falar de outra coisa a não ser a prisão do cara. Então você vai falar que a prisão dele tá ilegal e que ele precisa ser solto, tá? Esse é o único objetivo dessa peça, beleza? E quais são as teses de defesa que cabem? Qual é a tese de defesa do relaxamento de prisão em flagrante? Eu coloquei aqui para vocês todas as teses de defesa que cabem nessa peça, tá? Primeira coisa, artigo 302 do Código de Processo Penal. Você vai fazer uma análise das hipóteses legais e identificar qual é a hipótese legal que o seu cliente está sendo preso, tá? Esse slide ficou ruim, né? Está atrapalhando a minha câmera, ou minha câmera está atrapalhando o slide. Mas tudo bem. Então, a primeira coisa é você analisar o artigo 302 do Código de Processo Penal e analisar lá dentro das hipóteses lá dos incisos, tá ok? Se tiver legal, né, a legalidade da prisão, se tiver tudo certo lá, tá bom? Aí você parte para a próxima, tá? Qual a próxima análise? Do próprio crime. É uma análise da conduta. Tem que haver um crime. A conduta dele tem que ser crime. Tipicidade. E esse crime tem que comportar prisão, tá? Tem que comportar prisão. Se for um crime ali que não tem prisão, então ele não pode ser preso em flagrante, tá? Quer dizer, pode ser conduzido, né, a autoridade policial, mas ele não pode ficar preso em flagrante. A autoria deve ter no mínimo uma fundada suspeita, lá o artigo 302, inciso 4º, né, do Código de Processo Penal. Materialidade, deve existir prova da existência de um crime. Ou seja, o examinador ele tem que colocar ali que houve prova. Se não tiver prova, se não tiver essa materialidade, o examinador vai falar que não tem, tá? Se o examinador não falar nada, então tá tudo certo. Nulidades, tá bom? Quais são as nulidades aqui em uma prisão em flagrante? Primeira coisa, violação física do preso, constrangimento do preso, incomunicabilidade familiar e advogado, provas ilícitas, autoincriminação. Vou dar um exemplo aí de autoincriminação. Ser forçado a entregar o celular desbloqueado, ser forçado a fazer o teste do bafômetro, são coisas de autoincriminação, tá? Por exemplo, forçada de entrada dentro do apartamento, dentro da casa, né? Condução é forçar a pessoa a levar o policial até a droga, autoincriminação, tá? Falta de audiência de custódia, ou seja, a audiência de custódia tem que estar dentro das 24 horas, né? Essa é uma determinação do CNJ, tá? Você não vai achar aí no Código de Processo Penal. Salvo engano, tem alguma coisa lá no Código de Processo Penal, mas isso aqui é algo do CNJ, tá? Você vai, do próprio CNJ, você consegue mencionar o CNJ na hora de fazer isso aqui. Tem que estar dentro das 24 horas. Ausência de nota de culpa ou do auto de prisão em flagrante, etc, tá? Então, isso aqui é a principal, tá, gente? As nulidades é a principal tese de defesa
dentro da prisão em flagrante. A análise do 302 aqui, você até tem como você combater uma coisa ou outra, né? Por exemplo, você falar, pedir desclassificação de crime, vai lá, mas não é usual, tá? Só que quando a gente fala em OAB é complicado, né? Porque você fala assim, não cabe essa tese de defesa ou outra, às vezes a OAB pontua se você colocar, mesmo que não caiba, tá? Então, o OAB é meio estranho. Até o examinador, quando ele vai examinar isso aqui, se você não colocar, você não perde ponto, mas se você colocar, você ganha, né? Eles acrescentam um ponto ali para vocês. Então, fica a seu critério. Se você analisar, por exemplo, ali que é um flagrante próprio ou impróprio, aí você vê qual que é. Você, é o flagrante próprio, desclassifica lá. Então, aí você pode pedir a troca da modalidade, né? Tipo, porque dependendo da modalidade do flagrante, um vai ser tentado, outro vai ser consumado, tá? O inciso 1, ele é tentado, o inciso 2 já é consumado. E é dentro do mesmo contexto de prisão, entendeu? Então precisa dessa análise, né? Dessa análise aí. No entanto, isso não vai importar muito para você na análise, porque você só vai combater ali a ilegalidade da prisão. Beleza? Essas são as teses de defesa dessa peça, tá? Agora eu vou trazer para você aqui algumas dicas de prisão ilegal, tá? Algumas dicas de ilegalidade da prisão em flagrante, tá? Então, existem algumas ilegalidades aqui. Eu vou abaixar um pouco aqui, depois eu subo para vocês. Essas, então, são as ilegalidades mais comuns que o examinador vai colocar na prova para você. A apresentação espontânea do sujeito, tá? Quem se apresenta espontaneamente à autoridade policial não pode ficar preso em flagrante, tá? Porque o estado de flagrância dele já passou, tá bom? Uso indevido de algemas, tá? Súmula vinculante número 11, tá? Então, a súmula vinculante número 11 fala que o sujeito só pode ser algemado em caso de resistência contra a policial, né? E também quando a policial ali, a guarnição e as pessoas à volta não correndo algum risco com o preso, tá? Fora desses casos, não. Quando que você vai usar o uso indevido das algemas? O examinador vai falar mesmo, cara, assim, querendo ir espontaneamente, sem apresentar perigo, sem apresentar resistência, ele foi algemado. Se ele der essa informação aí para você, então ele quer que você combata o uso das algemas, tá? Flagrante preparado, tá? Quando a polícia prepara todo um cenário para que alguém cometa um crime. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que é ladrão de carro, né? Ele furta carro. Aí a polícia vai lá, pega um carro, coloca ele lá no lugar onde esse cara costuma passar, com a chave dentro e fica lá esperando ele passar e catar o carro. Esse é um flagrante preparado. Aí o cara vai, olha para um lado, outro para o outro, abre o carro, pega e liga. No momento que ele liga, a polícia surpreende ele e fala, vagabundo está preso. Então, esse é o flagrante preparado, tá? Temos também o flagrante forjado, que é quando a polícia fabrica um crime não existente, ou seja, imagine que o examinador narra um caso em que seu cliente ele foi parado e a polícia implantou drogas dentro do carro, né? Então, quando a polícia implanta uma situação de crime, então é chamado de flagrante forjado, tá? E temos também o flagrante diferido, que na verdade ele é algo legal, mas ele só é legal. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês lerem o slide, né? Não tem como ler o slide, né? O flagrante diferido, ele é algo legal, no entanto, ele só se aplica para crimes de organização criminosa e lei de drogas, tá? Então, se for um assaltante de banco, o flagrante diferido, ele não é permitido, tá? Ele só é permitido nessas duas circunstâncias, tá? Apenas quando crimes contra organizações criminosas e lei de drogas. Então, ele ocorre quando a polícia ela retarda a prisão em flagrante para poder abranger a investigação, prender mais pessoas, coletar mais provas e ele aprofundar melhor ali no caso, tá? Então, se o seu cliente, ele, por exemplo, foi um estelionatário, não vai caber um flagrante diferido. Aí você vai combater essa ilegalidade na prisão, tá? Então, essas foram as considerações iniciais dessa peça, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como vocês constroem ela, tá? Como que é. Você vai ver que é uma peça de simples construção, tá? Endereçamento ali, qualificação e finalização, né? Então é isso, essas são as teses de defesa que cabem, né? Isso aqui é a única coisa que você vai buscar nessa peça. Você percebeu que é uma peça fácil,
ela tem ali uma tese de defesa bem limitada, tá? Que é a combate à prisão, a única coisa que você vai fazer. No entanto, é bastante coisa para você analisar, né? Então, o examinador ele costuma colocar muita coisa. Aqui, né? Por exemplo, aqui no 302, ele fala, tem o inciso 3, ele fala que é logo depois, é o quarto, na verdade, né? Que logo depois, né? Logo depois é perseguido, né? E é encontrado. Esse logo depois na doutrina é complicado. Esse logo depois aí pode ser até 24 horas. Imagino que 48 horas depois. Aí 48 horas depois já não tem mais estado de flagrante, já passou o estado de flagrante, né? Principalmente quando não é encontrado com o produto do crime. Então você precisa analisar o 302, né? É uma análise bem minuciosa do 302. Tá bom? E como que a gente faz a construção da peça, tá? O endereçamento, ele é mais fácil. O endereçamento, tá? Por quê? Você vai endereçar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara criminal da comarca DOF. Tá bom? Essa aqui é usual. Você vai colocar linhas e processo número, tá? O que acontece? Se o examinador der para você a vara, aqui ó, o número da vara, né? Lá ele, número da vara. Primeira vara criminal da comarca de Campinas SP. Aí você precisa pôr. São Paulo SP, você precisa pôr. Tá bom? Se ele não te der nada, você deixa assim. Mas às vezes ele dá. Então, se ele não der a vara que caiu ali, então você deixa sem. Se ele der, você coloca ali, né? Primeira, segunda, terceira vara criminal da comarca D, a cidade UF, tá? Coloca aqui um entre parênteses, escreve linhas aqui entre parênteses, embaixo coloca o processo número aqui e coloca uns xizinhos aí, beleza? Isso aí é um endereçamento legal para você fazer. Qualificação. Aqui você pode fazer de duas formas, porque o processo criminal, né, quando você vai apresentar uma peça, geralmente o cara já está qualificado. Então, quando você vai, ainda que você, na prática, quando você for, por exemplo, combater uma prisão em flagrante na prática, você vai perceber que no próprio já tem processo aberto, que é eletrônico. Então, lá no processo ele já vai estar qualificado, ou no auto de prisão em flagrante, nota de culpa, boletim de ocorrência. Então, ele já tem qualificação ali, tá? Então, geralmente, você coloca assim, ó, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo criminal, número tal, né, de acordo com folhas tal. Aí você indica lá as folhas, né, que são ali o auto de prisão em flagrante ou ali o boletim de ocorrência. No entanto, para a OAB, você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, ó, fulano de tal, qualificação completa. Dentro dessa qualificação completa, você vai colocar um entre parênteses que eu esqueci de pôr aqui, né, Cabeção, professor Cabeção. Dentro aqui da qualificação completa, você vai escrever exatamente isso, ó, qualificação completa, aí você vai colocar um entre parênteses aqui, e vai colocar nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço, tá? Vai colocar isso e fechar o entre parênteses. Então, abre o parênteses, coloca e fecha o entre parênteses e depois você vem aqui, ó, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado que essa subscreve ou ao final assinado, né? Com fundamentos no artigo 5º, aí você vai colocar ali o fundamentos. Esse fundamentos aqui está errado, né? Esse acumulado com 310, mas tá bom. Requerer o relaxamento da prisão em flagrante pelos motivos de fato de direito a seguir aduzidos, tá? Então, essa é a qualificação, tá bom? Essa qualificação aqui, ela é boa, é uma qualificação legal para você fazer. Feito isso, aí você já passa ali para os fatos do direito dos pedidos, né? É bem simples mesmo essa peça. É uma peça bem fácil de você memorizar, vai ser bem fácil de você construir, só que na hora das teses de defesa é que vai complicar, porque o examinador ele não vai facilitar para você. Aí depois, né, depois do corpo da peça e para você finalizar, você vai colocar ali os fatos, você vai descrever os fatos, breve relato dos fatos. Aqui nos fatos, eu aconselho você fazer no máximo 2 parágrafos, no máximo mesmo. Se você puder fazer em um ali de no máximo 4 linhas já é o suficiente, tá? No direito, você vai fazer os fundamentos e a demonstração da ilegalidade. Aqui, é legal você fazer tópicos, tá? Por exemplo, ó, se você for combater aqui, ó, você achou uma ilegalidade aqui na prisão, ó, no 302, então faz um tópico para ele. Você achou que a conduta dele não é crime, então faz um tópico. Você achou que a autoria não está comprovada,
Então, você não tem um mínimo de fundada suspeita. Então, você abre um tópico com autoria. Materialidade, ó, não tem nenhuma prova lá. O examinador colocou que não existe prova do crime. Então, você vai abrir um tópico para materialidade. E um tópico também para as nulidades e subtópicos, ó, violação física, constrangimento ilegal, incomunicabilidade, provas ilícitas. Então, para cada tese de defesa, você abre um tópico, tá? Aí você pode abrir subtópico também. O que são subtópicos? Você pode fazer, por exemplo, uma linha assim, ó, da inexistência do crime, ou sei lá, aqui ó, das nulidades. Você coloca lá, grandão, das nulidades. Aí depois você abre um outro, coloca violação física, aí você pode colocar 2 pontinhos e discorrer, né? Aí depois, ou você pode começar embaixo dele. E o resto, mesma coisa. Da apresentação espontânea, os níveis de algemas. Para cada uma das teses de defesa que você for colocar na sua peça, abra um tópico aqui, tá? Do direito aqui, ó. E depois os pedidos. Aí no pedido você vai pedir o relaxamento da prisão, né? O requerimento, o reconhecimento da legalidade da prisão e a expedição de alvará de soltura. É isso que você vai pedir nos pedidos, tá? Aí depois termos em que? Pede deferimento, local e data. Se ele der o local, você vai colocar o local, né? Se aqui, ó, é o local que você vai colocar aqui, é o mesmo local da vara criminal. Data também, se ele te der essa data, nome do advogado, você não vai colocar nome, e OAB ou F você deixa assim mesmo, do jeito aqui, ó, se eu colocar nome do advogado, OAB ou F, só o local e data que você vai colocar, tá? Aqui não tem muito uma data não, porque assim, quando a gente fala em prisão em flagrante, não tem data de intimação, o advogado não tem, por exemplo, 5 dias para você representar ali o relaxamento de prisão em flagrante. O relaxamento de prisão em flagrante ele vai acontecer no próprio audiência de custódia. Quando não tem audiência de custódia, você atravessa uma petição. Só que essa petição, ela não é dado prazo. Por exemplo, o advogado não tem 10 dias para apresentar, ou 5 dias para apresentar a prisão em flagrante. Enquanto a prisão em flagrante foi legal e não acontecer ali uma continuidade do processo, você pode atravessar. Você ficar 2 anos preso lá, em 2 anos não teve processo, andamento de processo, não teve nada e o caboclo está preso lá, vai caber o relaxamento, tá? Então, essa data aqui, geralmente o examinador ele não pede data no relaxamento da prisão em flagrante, tá? Beleza, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Relaxamento de prisão em flagrante, espero que você tenha entendido, aproveitado essa aula. Tá bom? Compartilhe então essa aula com algum amigo, deixa aí seu like se eu gostei, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente, dá uma olhadinha aí no curso que tá no link da descrição e fica aí esperto com as próximas aulas, próximas dicas, né? Eu vou fazer aulas aí de todas as peças, tá? Vou trazer todas as peças para vocês, vou trazer tese de defesa também. Eu já trouxe ali 2 vídeos de tese de defesa, né? Falando ali um geral sobre as teses de defesa, quais são as teses de defesa criminal que caem na OAB, né? Eu ensinei vocês a como identificar quando você encontra uma tese de defesa dentro do enunciado. Agora eu vou falar também, além das peças, eu vou fazer um vídeo específico de passo a passo, de ponto a ponto. Na verdade, tese de defesa em espécie. Então eu vou pegar ali todas as teses de defesa e trazer para vocês uma por uma e como você identifica ela e qual, né, a peça que cabe, tá? Tá bom? Então acho que é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like se eu gostei, compartilhe com um amigo, dá uma olhadinha no link da descrição e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.